Deus, fecha os olhos por gentileza. Pai querido, Pai amado, estamos nessa manhã dessa quinta-feira muito felizes, muito gratos, meu Deus, animados. Meu Pai, podemos estar cansados, mas não arrependidos, meu Pai, nem não tristes por atitudes ou atos ou sacrifícios, meu Deus, que não vão nos trazer nada. Isso aqui vai trazer muito, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor possa nos fazer lembrar todos os dias. Quantas madrugadas, meu Deus, nós passamos em festas, em viagens, passando vendo filmes, meu Deus, e não reclamamos nenhuma vez. Que tipo de povo e de pessoas que seremos, meu Pai, por um Criador tão perfeito, meu Deus, nos dando graça para estar aqui, nós estivermos reclamando, totalmente arrependidos, meu Deus, por estar numa madrugada dessa, esquecendo a tua palavra que diz: eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontram. Meu Deus, que possamos resistir e entender, que possamos receber graça, unção, meu Pai, um discernimento. Meu Pai, pegue a cada um de nós, meu Deus, e eleve os nossos padrões. Padrões, meu Pai, quando nós esquecemos da nossa carne, meu Deus, são padrões estabelecidos pelo Senhor, porque vivemos por um propósito muito maior, meu Pai, do que propostas que recebemos. Meu Pai, que esse propósito, meu Pai, que estamos aqui nesta madrugada, venha refletir na nossa vida, refletir, meu Pai, na nossa família, no nosso financeiro, principalmente no nosso espiritual, porque é isso, meu Deus. Meu Pai, ninguém vem, meu Pai, para uma madrugada sem ter um propósito maior do que as suas vontades, do que vontades emocionais, do que vontades fisiológicas, meu Deus. Meu Pai, vontades fisiológicas não pode deter o povo de Deus. Meu Pai, está lá em Neemias, Senhor, que ele, meu Deus, com aquele propósito, com aquela vontade, Senhor, ele parou, meu Pai, de comer, parou de beber, parou de dormir, meu Deus, e ele só fazia o que era necessário, porque ele não parava, não perdia tempo, meu Deus. Meu Deus, tem momentos como esse, guerras como essa, meu Deus, que vai vencer aquele que não dormir. Meu Deus, em uma guerra, aquele que dorme, meu Pai, acaba com o inimigo dentro de casa. A Bíblia diz, Senhor, e nos ensina que nós devemos vigiar e orar, e que possamos estar vigiando as nossas intenções e motivações, vigiando as nossas vontades, vigiando, meu Pai, sacrifícios, que muitas vezes não damos e quando damos reclamamos, mas que este sacrifício venha a ser contabilizado no nosso livro, meu Pai. O livro que tem o nosso nome, meu Pai, no reino dos céus. E contabilize ele, Senhor, sim, meu Pai, como um sacrifício aceito. Como um sacrifício, meu Pai, que chega, meu Pai, até o seu trono com um suave cheiro, meu Pai, com uma música suave, meu Deus. Aceite, meu Pai, esse sacrifício. E que venhamos aprender, que venhamos, meu Pai, a nos elevar, Senhor, e que o Senhor possa nos manter neste nível poderoso espiritual que estamos, meu Pai, nos elevando nessa madrugada. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Quem já viu Discovery Channel, aqueles programas de animais, caça, né? Quando a gente vê esses programas, né, a gente vê sempre duas figuras, né? A figura do leão, a figura de um predador, de um carnívoro, pegando muitas vezes, né? Pegando a sua presa, né? Há uma cadeia alimentar. E eu lembro de uma cena que eu vi há um tempo atrás, de uma onça. Ela estava ali bebendo água, e nisso veio um crocodilo, um jacaré, não era grande, era pequeno, mas que deu bote. E foi puxando, foi puxando, foi puxando. E apareceu uma outra cena, né, dessa onça, ela mordendo o pescoço do jacaré e saindo com ele.
todo o animal, existe um instinto de defesa. E para todo ser humano também existe um instinto de defesa. Eu lembro de uma vez, de uma pessoa que ela não suportava ver rato, né? Assim, era um pavor. E eu sei como é que o negócio é violento. Aqueles trenzinhos peludos atrás de você, não é fácil, não. Mas essa pessoa ficou em um desespero tão grande que ela pegou o que ela tinha na mão, jogou e matou aquele trem. É muito fácil nós fazermos e realizarmos uma oração no momento de defesa. No momento que nós estamos num leito de hospital, numa calçada da amargura, mandando mensagem para o filho, ele não responde, fazendo pilhas e pilhas de boleto que não são pagos. É muito mais fácil. E quando eu falo fácil, não é uma facilidade emocional, mas é uma facilidade espiritual de entregar 100% o que Deus quer. Não há ninguém que não cresce num hospital, não há ninguém que não cresce numa dificuldade. Se você se compara uma dificuldade com um momento de festa, um momento de aniversário, e um momento que essa pessoa está numa situação seríssima, a oração, se for comparar o momento e a forma de orar, não se compara. Porque o momento da dor é o momento que nós entregamos tudo. Agora, muito mais grave é o momento de uma dor, o momento de uma situação, né? Que eu tenho certeza que se eu perguntar a cada um aqui vai ter uma situação que já se viu sim no seu fundo do poço, mas às vezes o seu fundo do poço tem 10 metros, o do outro tem 20, o do outro tem 30. Ninguém pode julgar o fundo do poço. Eu já vi gente discutindo quem tinha mais desgraça, né? Tava, rapaz, eu tive esse problema no pé, rapaz, mas eu tive necrose na mão. Aí o outro fala, rapaz, eu já levei um tiro no pescoço. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui tá parecendo uns Jogos Mortais, isso aqui. Mas, quando a gente pega no momento de uma grande vitória, é o momento que mais as pessoas se distraem. Esse é o momento do perigo. Quando pegamos a situação de Davi, e posso até lembrar da própria situação de Elias, momento que ele estava por cima, como o pessoal fala, por cima da carne seca, matou os profetas, fez o fogo do céu descer, tudo aconteceu, eliminou todo mundo, botou o Acabe para correr, Jezabel se apavorou, mandou um mensageiro, momento de vitória, ele deixou entrar algo que não deveria entrar. Era um homem já vivido, experiente, estava com Deus, mas deixou aquilo entrar e aquilo tudo foi esquecido. Momento de distração. Repita comigo, após uma grande vitória. Após uma grande vitória. Em 1 Crônicas 20, capítulo 20, versículo 2. Então Davi chegou a Rabá, removeu a coroa do rei e ela foi colocada sobre sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas. E pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de espojos da cidade. Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos, os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Repita comigo, amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Tem tradução que fala, né, da cabeça de Moloque. E quando nós pegamos o que é Moloque, né? Moloque foi um deus, que Deus ainda fala que era um deus repugnante. Ele, de acordo com as escrituras, os povos amorreus, né, ele desde 1900 a.C., eles adoravam Moloque. Segundo o Antigo Testamento,
Os rituais, ele era composto por atos sexuais e sacrifícios de crianças. Elas eram jogadas dentro de uma cavidade da estátua do Moloque e ali eram queimadas, consumidas, e eles chamavam aquilo de um ritual que era purificador, era um ritual que destruía e consumia. Da onde veio esse povo? Quando nós pegamos a história, nós vemos que esse povo veio da geração de Ló. A filha mais velha, a filha mais nova era dos amonitas e a mais velha era dos moabitas. Naquele tempo, Abraão ele escolheu, no caso, ele mandou Ló escolher qual era a direção seguir com a vida dele. E não iria dar certo, mas não só da família, mas sim, era um momento de desvincular tudo. Era um momento que ele, não somente ele já tinha vivido, como foi na casa de Terá, mas também ele fez a mesma coisa com Ló. Então, o momento que você não somente desvincula somente o seu parentesco, mas sim a tua cultura e teu ambiente. Repita comigo, parentesco, cultura e ambiente. Sempre quando queremos algo de Deus, Deus vai chegar em nós e vai falar assim. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e dirija-te à terra que te indicarei. Sai da tua terra, da tua parentela. Esse sistema, essas amizades, essa cultura, esse ambiente não é mais para você. E Rabá, a capital de Amon, foi conquistada. Foi uma grande vitória, tanto que Davi ele não só conquistou também os despojos, mas também reservatórios de água, capturou o povo, fez aquele povo virar um povo escravo, enfim. Nós lemos ali. E naquele momento a coroa do rei de Amon foi tirada e Davi o colocou na cabeça. Esse foi um grande problema, porque aquele ato não era somente um ato. Deus nunca pega atos e coloca somente como pequenos atos ou grandes atos. Existem atos. Eu sempre brinco com algumas pessoas que quando a gente faz uma piadinha, né? Como eu vi agora um pessoal fazendo umas piadinhas, falando assim, você é descendente do quê? Eu sou descendente de não sei o quê, eu sou descendente de não sei o quê, do índio, não sei o quê. Eu sou descendente do quê? Eu sou descendente de pobre. E começou muito nessa historinha. Eu sou descendente de pobre. O meu tio era pobre, meu bisavô era pobre, agora eu sou pobre. Eu falei, é maravilhoso, porque você faz uma brincadeira, mas quando chega lá, né? Quando a tua palavra sai da tua boca, não chega. E Fernando fez uma brincadeira, não, só chega lá. Eu sou pobre, meu tio era pobre, meu avô era pobre, meu bisavô era pobre, eu serei pobre, meus filhos serão pobres e vai continuar pobre, e está amarrado isso aí. E eu fico pensando, as pessoas não observam que atos, brincadeiras não chegam para serem, né? Não chega no momento que está lá das entregas, da separação, que vai lá com as coisas vão acontecer, né? Chega de uma forma definitiva no mundo espiritual. E se isso chega de forma definitiva, não existe brincadeira. Não existe brincadeira. Quantas pessoas que acostumaram dizer, é porque eu sou pobre, porque isso é assim, porque isso não muda, porque minha mãe é assim, porque já no quinto dia útil do mês já estou sem salário. Todo mundo adora brincar e continua brincando e continua acontecendo. É uma coisa impressionante. E Davi, um homem tão vivido, talvez ele não tinha vivido essa situação, porque Davi era um homem um homem que a gente precisa se motivar, se influenciar por ele. Porque todas as vezes que Davi ele percebeu um erro, ele disse, pequei, eu entendi o meu erro e não farei mais isso. Davi ele era um pecador, mas não um praticante do pecado. Era duas coisas, existe dois tipos de pessoa. O que pratica o pecado, o que vive de remorso, e aqueles que é pecador e que vive de arrependimento. Nós não podemos ser o povo que vive de remorso,
que não aprende com nada. Davi, nós não vemos uma outra passagem numa situação como essa. Aquilo não era uma brincadeira. Ele venceu, viu a coroa lá, bonita de vez, achou que ele era alguém, botou na cabeça aquele trem de 35 quilos, mas aquele negócio havia um ato, havia uma influência, havia um espírito naquilo. Amon, Moloque, imoralidade. E aquele momento, como muitos ainda brincam, né? É um momento que você não pode brincar. Você não pode aceitar um presente de alguém desconhecido, deixar entrar na tua casa e deixar por isso mesmo. Eu falei recentemente ainda com uma pessoa, uma liderança, né? E ela estava fazendo um trabalho tal, né? E ela foi, né? E o marido, né? Era uma mulher, o marido dela falou que, não, mas eu pego umas coisas tal, né? E eu vou lá, levo no brechó. Mas eu já sei que quando chega lá, Deus já abençoa. Eu falei, não, meu amigo, não. E ela mesma, ela falou assim, não é assim não, você tem que orar em cima. Não, eu acredito que quando chega lá, Deus já está abençoado. Não existe isso não, rapaz. Inocente, sabe de nada. Sabe de nada, está achando o que é? Você não precisa orar mais? Então, que oração via mental, você não fala mais, você não expulsa mais, aquela carga que veio dessas roupas não vai ter efeito nenhum. Se for de uma situação de moralidade, prostituição, se aquele cara levou tiro, se é um espírito de morte, ali você bota na tua casa e seja que Deus quiser, você consagra, você não deixa nada entrar na tua casa. Se for assim, você pode pegar uma imagem de qualquer santo e botar na tua casa e só consagrar. Aquilo há um espírito, há uma influência, aquilo há uma consagração naquilo. E da mesma forma, se um ato acontecer, como aconteceu aqui, que os amonitas eram adoradores de Moloque, era esse Deus repugnante, que ele exigia sacrifício de crianças, e os amonitas eram descendentes de Ló, que houve aquela relação incestuosa entre a família. Aquele povo nasceu de um incesto. Era uma raiz de moralidade. Era algo repugnante. Deus trata isso como repugnante. E a gente pega coisas, bota na minha casa, bota na minha família, bota minha mão naquilo e acha que não tem consequência nenhuma. Essa história foi colocada aqui para nos ensinar. Eu lembro que quando nós fomos realizar uns trabalhos aí, eu, o bispo, tal, bispo Pedroso, lá na chácara ali de um membro, aquele negócio, Jesus amado, meu Deus do céu, foi 7 semanas. Acho que na 4ª ou 5ª semana ele chegou até a rasgar a calça dele lá dentro. Teve um quarto que eu fui orar, e eu entrava ali, eu orava, e eu era tomado de um jeito que eu tinha que sair do quarto. Eu não aguentava ficar ali dentro. E eu orava, entrava de novo para orar, expulsava, quase estourava a minha garganta, orando mesmo. Eu acreditei, mas não saía. Aí a gente foi acender a luz, estava lá. Livros de demônio, um vestido de noiva que foi feito, um pai de santo que realizou casamento, pai de santo que foi lá, sacrifícios ali dentro, outros velas do lado. Quando você mexeu nas caixas, eu comecei a entender por que não saía. Aquilo estava encrostado, havia uma consagração ali dentro, e estava travando essa purificação, essa libertação daquele lugar. E tem coisas que é assim, você tem que queimar. Não adianta você orar em cima do vestido que foi usado, o quê? Foi feito livros que foi colocado o quê? Como rituais mesmo, é satânico, livros satânicos, cartas, fotos, vídeos. Aquilo você queima, você bota num balde lá, você bota num negócio ali, você bota fogo, porque somente assim, tem coisas que você tem que botar fogo, não tem volta. Mas nesse momento, Davi não olhou dessa maneira. Tem coisas que chegam bonitas, tem coisas que chegam na nossa vida de maneira como uma coroa linda, de ouro, cheio de pedras preciosas.
E a gente acha que é bênção, mas a gente decide botar na cabeça e acha que aquilo veio de Deus. E quando você bota na cabeça, você está amarrando a tua vida e condenando toda a sua descendência. Aquilo que ele botou na cabeça era uma extensão de Sodoma e Gomorra que ele estava colocando. Quando Abraão ele mandou, ele falou, decide o lugar. Ele olhou as planícies bonitas perto de Sodoma e ele começou a morar lá, perto. Daqui a pouco, Ló chegou mais perto. Por quê? Porque é isso que pessoas que acreditam que têm o controle de alguma coisa. São pessoas como Ló, que mora perto do pecado e acha que não vai se influenciar pelo pecado. A Bíblia diz que fuja da aparência do mal. A Bíblia não está falando para você ter a questão do controle. Controle, Deus que tem o controle. Agora, se você não fazer a sua parte, o que você vai fazer? Você acredita que você tem um controle. E todas as vezes que eu achei que eu tinha um controle de algo, eu não perdi o controle. Para Deus me mostrar, Deus permitiu. Toma aí, ô papudo. Você vai tomar aí. Toma uma dessa para você aprender. Quem tem um controle sou eu. Quem espera em mim e não em outro lugar. Então, Ló ele foi, quando viu, estava dentro de Sodoma e Gomorra, e quando viu, os anjos estavam tentando, puxando eles pelo braço para sair de lá. Porque tem situações que a gente vê que falar não resolve, você está lá no meio da desgraça, todas as imoralidades possíveis em Sodoma e Gomorra, e Ló ainda tendo dificuldade para sair de lá. Camus também era adorado, que significa destruidor. Eles exigiam sexo nos cultos e sacrifícios humanos. Em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 diz, na primavera, época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Aonde Davi deveria estar? Ele foi chamado para estar comandando. O líder está na frente, o líder está liderando, o líder está no desafio. Davi, ele até venceu, mas perdeu. Tem coisas que você pode até vencer dentro de casa, mas você vai perder. Você pode até vencer fora de casa, mas você perde dentro. Você nunca vai vencer nos dois. Se não for Deus, não adianta. Quantas vezes a gente vê essas situações? A pessoa pode até estar tendo bênção financeira, mas está lá no 4º, 5º, 6º casamento, filho para todo lado, ninguém se fala. Quantas vezes a gente vê isso? Quantas vezes? Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear. Foi passear. Esse é o problema. Tempo de guerra você vai passear. Tempo de guerra você vai passear. E o pior é o seguinte, não é para aquele que entra, né? Porque assim, tem gente que está aqui passeando também. Tem gente que vem ao culto quando quer. Tem gente que continua com a mesma rotina, vai vir só de domingo, pode estar aqui, mas não vem. Tem gente que só vem na segunda, tem gente que só está vindo uma vez. E continua falando, não, é porque eu não consigo, não dá, não existe isso. Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Eu falei aqui na semana passada, né? Se você realmente quer, né? Se você realmente deseja algo, você pega o quê? O seu sábado vira segunda, seu domingo vira terça, a sua madrugada vira dia, o seu feriado vira dia útil, não tem dessa. Quando a gente quer, a gente faz. Não adianta. A gente vê, eu já mostrei, acho que mês passado eu mostrei, que quando dá essas promoção doida, né? Marabras, não sei o que, Magazine Luiza, panela de pressão a R$5, geladeira a R$200, o cara fica numa cabana, 4, 5, 6, 7 dias, dormindo na frente com uma cadeirinha de praia, é ou não é? Mas não aguenta ficar 2 horas no culto.
e tudo reclama. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias. O homem sabia que ela tinha mulher, né? Tinha marido. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois, voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Davi, primeiramente, a primeira coisa que a gente vê em tudo isso, repita comigo, Davi ignorou as informações. Davi, ele sabia que estava fazendo e sabia que estava deitando com a mulher do outro, sabia exatamente o que estava acontecendo. Davi era um consciente. Por isso que muitos aqui falam, não é porque eu não sabia. Não, se você sabe, se você já viveu, se você conhece, se você sabe o Deus que serve, você sabe que é errado. Não adianta, porque mesmo se você não sabe, o Espírito Santo sabe e incomoda. Só se você tiver a condição de Sansão, e já nem sabia que o Senhor não estava mais com ele. Davi sabia que estava fazendo, e tudo começou com uma grande conquista. A cabeça virou, ele mudou, ele ficou cego, e tudo começou com uma grande atitude. E aparentemente inocente, lá atrás, quando você agiu de uma maneira consciente, você pegou uma coisa que não era para fazer, você não foi ensinado para realizar esse ato, você colocou coisas na cabeça. E o que acontece quando você coloca coisas na cabeça? A cabeça, ela determina tudo. Se você não está tendo a responsabilidade de deixar coisas entrar na tua cabeça, você está colocando a tua vida num sério risco de você perder casamento, perder ano após ano. Eu conversei ainda semana que passou com uma pessoa que em 2 meses ele mudou 3 vezes de emprego. Empregos bons, excelentes, ganhando assim absurdos, coisa de 20 mil por mês. É porque um aconteceu isso, o outro ele entrou e aconteceu um negócio aí, que acusado ele de alguma coisa, tal. E eu perguntei, você acha que Deus realmente faz as coisas desse jeito? Você acha que as coisas não é natural? Será que tem sempre impacto? Será que Deus faz alguém para ficar mudando aqui em 1 ano 10 vezes de emprego? Será que é assim que Deus trabalha? Porque se não é assim, a gente vai entender que Deus não manda você entrar em um lugar para depois validar. Ele valida e você entra, e não você entra e ele valida. Não adianta a gente querer, sem a bênção de Deus, pegar um negócio que ele não mandou eu abrir e pedir para ele validar. Tem coisas que tem que morrer para começar de novo. Deus não pega coisas que ele não mandou. Deus não aceita trabalhar com Ismael, ele trabalha com Isaac, porque Isaac ele prometeu, ele não prometeu Ismael. Ele não trabalhou de uma maneira para nascer Ismael na sua vida. Ele não te trabalhou para você trabalhar, criar filhos de escravos. Ele não quer que você seja um escravo e trate as coisas de Deus de uma maneira miserável. Ele quer trabalhar com coisa bonita, coisa nova. Ele criou, é dele, é através dele que será uma geração. Então, sabe aquelas coisas que achamos que é pequena, insignificante, até mesmo bobas? A Bíblia, e cada ato como a gente vê como esse, a gente vê e a gente percebe que pequenas coisas não quer dizer coisas insignificantes. Repita comigo, pequenas não significa insignificante. Colocar a coroa do rei Amonita, adorador de Moloque, quer dizer que você não estava focado. Nós não temos o controle. Isso quer dizer que tem coisas ainda que têm poder sobre mim.
E uma das coisas que te traz uma grande desgraça para a tua vida é repentinos lapsos de distrações. Se você sabe que o celular te distrai, por que você está continuando achando que você tem controle ali? Se você sabe que bater papo, fazer coisas que não deve fazer, perder tempo com coisas que não deve perder, rouba teu tempo, rouba a tua vida, por que eu estou sendo roubado ali? Se eu sei que ali tem um buraco, por que eu estou pisando? As distrações acontecem isso. Repita comigo, o diabo só mata, rouba e destrói. Então não brinque com o diabo. Em 2 Samuel 12, 5 diz, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Quem era o homem? Hã? Quem era o homem? Era o Davi. Ele era o cara. Ele estava tão cego que ele não percebeu que ele era o cara. Ele que tinha feito aquilo. Ele que era a pessoa que estava faltando a sensibilidade, o discernimento naquele momento. Como uma história tão parecida com a minha, vendo que tudo leva a crer, e ainda Natã contava, sabe, aquelas olhadinhas que ele fala, né? Você quer mesmo que eu fale? Você quer mesmo que eu vou falar, mas quem se... Ah, rapaz, então mata esse homem, que ele se lasque 4 vezes mais. Davi, calma. Calma que vai ficar pior. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. A Bíblia diz, à medida que medires, será medido. Davi, ele estava medindo de uma maneira que ele não media ele mesmo, muito menos a sua própria família. Mas ele ia aprender de uma maneira que muitos não precisam aprender. Você não precisa aprender pagando 4 vezes mais em tudo na tua vida. Você não precisa aprender perdendo tudo. Quantas vezes eu falo para as pessoas que vêm procurar, olha, aprenda, rapaz. Você tem 3 modos de aprender. Aprenda pela palavra, pelo altar. Aprenda vendo o irmão, né? Com todo respeito, se lascando. Você aprende com ele, você precisa viver. Aí o último, que muitos escolhem, aprendendo pela dor, levando pancada, sendo demitido, perdendo o casamento, indo para o hospital. Nós não precisamos chegar no ponto da dor. Deus, Ele nos avisa todo dia, a palavra vem do altar, as mensagens acontecem, pessoas estão nos mostrando. Eu não preciso pagar para ver. Davi estava aqui, era ele o cara. Agora, Natã, depois que Davi já tinha falado tudo, e foi o que eu falei no início desse culto, cuidado que sai da tua boca. Ah, eu sou descendente daquilo. Ele só falou. Só falou. E no final, o 7 disse Natã, e continuou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu adoro isso. Sabe por quê? Porque antes de Deus, Ele te castigar, Ele te mostra onde Ele te levou. Ele sempre faz você lembrar nesse momento. O momento que Davi, ele decidiu lá, em levantar o templo de Salomão, estava lá sentado. A Bíblia diz que ele tinha descanso dos seus inimigos. E ele decidiu, não, eu estou aqui bem, e a arca de Davi está lá, numa tenda. E Deus já chegando e já fala, eu te tirei das pastagens, quem você era. Ele sempre faz a gente lembrar. Sabe por quê? Porque o ser humano adora esquecer de onde saiu. Mas lembra todo o problema que acontece, joga na cara de Deus. Mas nunca joga na cara de Deus o que Ele fez por você. Mas quando Deus chega para te mostrar, Ele te coloca, lembra de onde eu te tirei? Lembra quem você é hoje? Lembra como você poderia estar hoje? Independente da situação que você está.
Sem Deus seria muito pior. Deus, ele nos eleva para um ponto tão alto. E ele não espera isso. Ele lembra, eu ungi rei de Israel. E o livrei das mãos de Saul. Ele ungiu lá em Samuel, derramou o chifre de azeite na cabeça. Depois ele foi perseguido. É um caminho, é um crescimento. Mas Deus já entrega muito antes. Ele ungiu a rei, depois foi perseguido por Saul e continua. 8. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. 9. Por que você desprezou a palavra do Senhor? Por que você trocou coisas tão poderosas e tão grandes por uma miséria dessa? Não é para acontecer. Ao mesmo tempo é para acontecer. Porque infelizmente Davi ele tinha que aprender assim. E bendito o dia, bendita Betseba. Porque de uma Betseba nasceu o grande Salomão. Deus ele faz essas coisas. A maior desgraça da vida ele transforma na maior bênção que já existiu depois, antes de Jesus. Dei a você a casa e as mulheres. E se tudo isso não bastasse, teria dado mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Não bastasse o que você fez com Betseba, mas o que Deus ele fala ainda, ele mostra que o mau caratismo foi ainda com uma pessoa que não era um inocente. Você pode ter errado, mas para o padrão de Deus, você vê o que ele fala primeiro. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas. Você está brincando, cara? Como você vai colocar você bota um jugo desse na tua casa? E ficou com a mulher dele, mas ele ficou muito antes. Mas a questão ali é que tem pessoas que estão levando inocentes junto com as suas fantasias e os seus passeios no palácio. Tem gente que está passeando no palácio e levando inocente. Você tem responsabilidade muito maior do que a sua. Você sim vai para o inferno se você não obedecer a Deus? Sim, mas tem pessoas que estão levando muito mais pessoas para o inferno. Se você for escândalo na tua casa, no reino de Deus, melhor você pegar uma corda e se jogar em alto mar. A Bíblia diz. É melhor você nunca ter nascido, se você for um escândalo para o reino de Deus. E tem pessoas que estão sendo escândalos e levando inocentes juntos. Você já andou demais, se você está numa madrugada aqui, você sabe que você não estaria essa madrugada se você não tivesse esse nível de comprometimento com Deus. Você chegou nesse nível, você não nasceu com esse nível. Se você chegou nesse nível, você sabe que um nível como esse destrava a tua vida, inunda a tua casa de bênção e te leva a outro patamar espiritual, que automaticamente é tudo. Espiritualmente grande, todas as horas da tua vida é grande. Mas a gente tem que parar de passear. Para de passear, esteja no lugar certo na hora certa. Tem gente que sabe que deveria estar aqui, mas por que não está? Porque está passeando em palácios. Está ainda se encantando com tudo que Deus fez. Deus não mandou você se encantar, sabe por quê? Porque nada daquilo é teu. Nada disso é seu. Se você morrer hoje, tudo vai ficar. E nós temos que lembrar o que nós podemos levar é o que nós vamos fazer pelo próximo e por esses inocentes. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei ao outro. Para quem não lembra da sua própria família, os filhos morreram. Absalão, que nasceu, como a própria Bíblia diz, o significado de Absalão é filho da paz, e ele não trouxe paz, e foi através dele que ele pegou todas as concubinas do pai, aos olhos de todos,
Foi uma desgraça, foi uma desgraça. Tomaria suas mulheres diante dos seus próprios olhos e daria outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Tudo aconteceu. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Tudo que é oculto é revelado. Matou Urias, um homem bom, era marido de Betseba, liberou a sentença sobre ele mesmo e os seus filhos morreram. Sua filha Tamar foi violentada. A Absalão, ele foi um rebelde, criador de guerras e se voltou contra o próprio pai. Assassinou o irmão. Davi não foi para a guerra, mas a guerra foi até ele. Em toda a Bíblia vamos encontrar consequências das distrações e mesmo assim muitos não aprendem. 1 Crônicas 21. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Davi disse a Joabe e os seus comandantes do exército: façam uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, e tragam um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosa do que hoje. Mas por que, meu senhor, o rei deseja fazer uma contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, pois cometi uma insensatez. Davi disse a Deus: fui eu que ordenei o censo. Eu pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente, como as ovelhas, como ovelhas. O que fizeram? Ó Senhor, meu Deus, que tua ira caia sobre mim e minha família, mas não castigue teu povo. O rei de Israel, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira. Davi construiu ali um altar ao Senhor, ofereceu holocaustos e oferta de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com o fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu a ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha. Davi, mais uma vez distraído, fez um censo e ele atraiu aquela praga terrível e que só cessou com um sacrifício. O diabo, ele só vai dar e ele só vai destruir a abertura que você dá. O lugar onde você abrir, o lugar onde você dá a chave da porta da área da tua vida específica, ele entra por lá. Mas ele nunca fica por lá somente. Ele vai comendo, ele vai destruindo. Da mesma maneira, um câncer. Quando você pega um tumor e você pega no início, você vê que ele começa de forma benigna, depois ele vai para a forma maligna, ele vai o quê? Vai tomando, ele daqui a pouco pega de uma área, vai para outra. E se aquilo não é limpado, fazer todo um tratamento, aquilo não sai. Da mesma maneira, se você não limpa a área necrosada, e muitas vezes essa área ela não é recuperada, ela precisa ser arrancada, você vê pessoas cheias de cicatrizes que não aprendem. Coisas que vai o quê? Tira dali, necrosa um dedo, tira o dedo, necrosa a mão, tira a mão. E continua o quê? Andando totalmente amputado, cheio de situações, e não aprende. Agora eu faço a pergunta: o que traz para a glória de Deus uma pessoa toda amputada, sabendo que Deus deu perfeito? E quando eu falo amputada, eu não digo uma forma física, mas sim uma maneira, um amputamento espiritual. Você era para estar lá em cima, mas toda hora você perde coisas, você toda hora está se decaindo espiritualmente. O momento que você é um líder, agora você não é mais. O momento que você está ali, depois você não é mais. O momento que você pregava a palavra, parou de pregar. O momento que você estava no emprego bom, abençoado, agora você saiu por decisão sua. Tem pessoas que elas mesmas decidem os amputamentos dela. E chega aqui todo amputado, cheio de história triste. E pergunta: como foi? Isso aqui foi antes de Deus? Não, foi com Deus.
Foi dentro da igreja que aconteceu isso. Mas você já viveu? Eu já vivi, mas é assim, aconteceu de novo. Aonde Deus está nisso? Deus, ele é um Deus tão misericordioso que ele faz isso. Ó. Você se machuca, eu levanto. Pedro, se afunda, eu te resgato. É sempre esse processo. Mas nós somos salvos para levar salvação. Você é liberto para levar libertação. Você não pode ficar nessa mamadeira para sempre. Tem que aprender a fazer o quê? Ir no banheiro sozinho. Tem que aprender a abrir a geladeira e pegar teu leite sozinho. Tem que parar de sair das fraldas espiritual, da mamadeira espiritual, da papinha espiritual. Precisamos crescer em Deus. E crescemos somente em tempos de guerra. Porque em tempo de guerra você vê o que realmente acontece. Está lá. Você pode pegar todos os livros de batalha, todas as técnicas de luta, toda a técnica de Muay Thai, de Karatê, de Judô, de Jiu-Jitsu. Mas não se compara à luta corpo a corpo. Você vai aprender tudo na hora. Não adianta livros, tem coisas que não adianta. Somente a prática. E nós somos o quê? Ensinados a isso. Quando os discípulos pediram, aumente a nossa fé, Senhor. Ele falou, manda aquele ramo de amoreira sair daqui, planta de lá, pega aquele monte, que ele se joga no mar. Exercite, joga a tua fé. Pratique, vá lá, abra aquele negócio, peça perdão, peça para Deus validação, restaure o teu casamento, vai para cima, para de ficar nas coisinhas, vai para as coisas maiores, Deus vai te ajudar, Ele quer fé. Eu repito, já falei várias vezes isso aqui, bote o pé que Deus bota o chão, bota o pé que Deus bota o chão. Mas você tem que botar o pé primeiro no invisível, que onde está invisível se torna visível. Honre o que Deus honra. Vencer guerras está totalmente relacionado ao ouvir. Quando você ouve, quando você pratica, você começa a viver, você começa a tocar. Após uma grande conquista, distrações podem roubar anos da sua vida. Nós temos que ficar muito atento com as conquistas. Nós conquistamos 4 dias. Estamos indo já para o 5º dia. Estamos indo para o 5º dia de propósito. Já são 5 guerras vencidas. Nós ainda temos mais de 40 guerras ainda para vencer. Você não pode deixar nenhuma te distrair. Porque às vezes a gente parece que a gente está aí, vai ser assim, oba-oba, está tudo bem, nada aconteceu. E no momento que a gente acha que a gente está firme é quando a gente está fraco. No momento que a gente acha que sabe tudo é onde a gente não sabe nada. No momento que a gente acha que a gente é o vencedor, a gente é o mais derrotado. Quanto mais você acha que não vai acontecer nada, pegando coroa de rei morto e botando na cabeça, dando uma legalidade de moralidade para a tua vida, pegando aquele troco e dando aquela legalidade de mamon na tua vida, mexendo com imoralidade, mexendo com a Amonita, mexendo com Moabita, mexendo com a Malequita, e acha que nada vai acontecer. Aonde você bota a mão é aonde você está botando, escolhendo o pecado que você quer para a tua vida. Ao invés de você ficar escolhendo os pecados, porque você não escolhe bênção, porque você não pega na Bíblia, porque se você não se completa, se alimenta com a palavra, aonde a gente bota as coisas na cabeça, aquilo que a gente quer se alimentar. Tem gente que está aí distraindo, botando o quê? Um pouco de mamão na cabeça, depois um pouco de não sei o quê, depois um pouco não sei o quê. Eu lembro de uma pessoa que, há um tempo atrás, começou a brincar. Brincar de que jeito? Começou a beber cerveja Liber, porque não tinha álcool. Vai ser um fanfarrão, né? Não, você é.
É porque não tem álcool. O problema é que não tem álcool. Então deixa eu beber com a galera lá, tô lá com o meio do povo, tô lá gritando, falando palavrão, fazendo de tudo, tô com a galera que já não é para estar, todo mundo bebendo, mas eu bebo cerveja livre porque eu sou crente, aleluia! Parabéns! Pergunta onde ele está. Nem eu sei. Olha como está. Nem eu sei. É isso que as pessoas fazem. Quer brincar agora de Zé Pilintra? A quem não sabe, é da cachaça, é do oba-oba. A gente não brinca com essas coisas. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Se você não converte, você é convertido. E você já foi convertido estando lá. Ah, porque é a festa, porque meus amigos... Que amigo? Seu amigo tem que ser Deus. Pensa, você não está sendo muito preto no branco? Tô sim. 8,80. É sim, 8,80. Deus não aceita o morno, ele vomita. A gente que aprende isso. Não existe essa entrada. Você não vê lá um filme que está bacana e quando chega uma cena ruim, você muda e depois volta. Não existe isso. O filme já está corrompido. Se ele mente para outra coisa, vai para outro lado. Tem 1 milhão de filmes, 1 milhão de programas, 1 milhão de passagens da Bíblia, 1 milhão de livros. Tem 1 milhão de pessoas da igreja para você sair, para você conversar, comer uma pizza. Precisa mesmo voltar no tempo que nunca deu certo, se envolver com a moabita, a amonita, botar coisa na cabeça e depois reclamar que tua família está com problema, todo mundo está vivendo situações e você não sabe de onde veio. Aí o Espírito Santo, que é maravilhoso, ele te faz lembrar, foi naquele dia 5 de julho de 1995, que você estava lá, naquela festinha, bebendo a sua cerveja livre porque você é cristão. Você nunca foi. Quando nós temos encontro com Deus, meu Deus do céu, você nunca mais quer sair de perto dele. Você se desespera quando ele está longe. Você, olha, esses dias eu fui, e aí eu fui, almocei, e não tinha percebido, meus filhos estavam lá falando, gritando, eles tinham começado, e aí eu não percebi que eu não tinha orado pela comida. Passou a tarde, meu Deus, no momento quando eu vi, estava ajoelhado, pedindo perdão, porque eu não tinha orado pela comida, como eu passei uma dessa. Aquilo não é brincadeira, você não pode passar uma... Não estou. Eu não orei pela comida, eles oraram pela dele, e quando eu vi, eu não orei pela minha. E à tarde eu vi que eu não tinha orado pela minha comida, eu almocei sem orar. E aquilo me deixou chateado, por quê? Porque eu não estou mais nesse tempo. Eu não brinco mais isso, eu não faço isso. Isso não faz parte de mim, eu não sou essa pessoa mais, eu já fui ela. E aquilo pode me remeter a um lugar que eu nunca fui feliz. Aquilo me traz alegria, aquilo me traz desgosto. Mas aquilo me faz todo dia aprender que Deus pega qualquer pessoa e transforma em qualquer outra pessoa, a pessoa que Ele quer. Aonde você quer, Ele vai te levar. E quando você acha que você está num lugar que está bacana, Ele vai, te pega e te joga para o elevador e fala, não, você vai subir mais, porque você está sendo um servo bom e fiel. Você merece mais, você pode fazer mais. E eu falo, eis-me aqui. Que meu nome suma, que eu me torne invisível, que eu seja o chão que você pisa, que eu seja o porteiro do céu, e que eu possa passar o resto da eternidade limpando o chão que o Senhor pisa. Porque é isso que é a glória. A glória é que você o quê? Ser o quê? O faxineiro do céu do que o rei no inferno. Isso é maravilhoso. Nós temos que entender momentos como esse, que Davi nos ensina, isso, para você que está numa madrugada, não é para você. Você não pode distrair com umas coisas dessa. Você já andou demais, Deus ainda fala. Te coloquei, olha aqui, ó. Você foi colocado como rei. Você já venceu. Já está em outro patamar espiritual, emocional, na família. A gente não pode mais brincar disso. A gente não brinca, a gente não esquece mais de orar por um alimento. Eu falei esses tempos com uma pessoa, uns meses atrás, e eu falei para ela falando tal, não sei do que, deixa eu lembrar o que ela estava falando. Ela estava falando de algum assunto que eu não estou lembrado agora, e eu falei, qual é a sua rotina? Né? Porque sua rotina você precisa de uma rotina com Deus.
Por que você não vem nos trabalhos aqui? Muitas vezes você não vem em trabalho. Ah, porque às vezes não dá, porque não pode, não consigo. Não sei. Ok, mas como é a rotina? Você se envergonha de Deus? Não, eu amo, eu falo às vezes de Deus, tal, e é maravilhoso, tal. Eu falei, maravilhoso, top. Agora, você ora pela sua comida? Ah, eu não tenho esse costume. Você tem o costume de tomar banho? Tem. Você tem o costume de comer? Tem. Qual a diferença? Você tem o costume de beber 3 litros de água por dia? Tem. Então qual a diferença? Por que o costume de Deus a gente esquece? Por que eu não perco o costume de ir na academia? Por que eu não perco o costume de muitas vezes botar roupa combinando? Por que o costume de orar para um alimento tem que esquecer? Por que a gente tem que perder costumes de Deus e não costumes da vida? Porque o diabo, ele não está se importando se você está vestindo azul, verde ou amarelo. O diabo não se importa se você está fazendo academia, bebendo 4 litros de Coca-Cola ou 4 litros de água. Ele se importa quando você louva a Deus, quando você adora a Deus, quando você dizima e oferta. Quando você está de joelho, isso incomoda. Você não tem inimigo fazendo coisas do mundo. Você tem inimigo quando você vira um servo de Deus. No pecado você não tem inimigo. Você já nasce com 1-0. 1-0 para o diabo, porque a Bíblia diz que até os bebês já nascem com essa inclinação. Apesar de serem maus, sempre maus, a gente já nasce com essa carga do pecado, já nasce com a inclinação. E o que acontece? Você tem que se reconstruir, você tem que voltar ao início, você tem que voltar à natureza de Cristo, é um processo de reconstrução diária. Isso é difícil. Todo dia você tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. Mas se você pega na ponta, Deus pega se você pega na frente, Ele pega atrás. Isso é a diferença. Quando você leva uma cruz no mundo, você leva sozinha. Quando você pega a sua cruz com Deus, você pega na ponta da cruz e o Espírito pega na ponta de trás. Isso que é maravilhoso. Nós nunca entramos sozinhos em uma guerra. E se entramos, sempre o Senhor, se você permitir, Ele se torna o seu general. E com um general como Cristo, vitória é certeira. Vamos se colocar de pé, por gentileza. Vamos falar com Deus. Para a honra e glória do Senhor, estamos na madrugada, vencemos mais uma madrugada e vamos para as próximas. Pega seu propósito e já vamos apresentar essa madrugada. E vamos pedir para Deus que Ele possa nos ouvir, porque quando a gente fala de ouvir, a gente fala de obedecer. Quem somos nós para pedir para Deus obedecer alguma coisa? Mas nós podemos exigir dele. Se você tem crédito com Deus, você pode exigir dele. Então exija. Se você tem a consciência que você está fazendo tudo o que é certo, exija o que é teu. Ele vai te dar. A Bíblia diz, não tem porque não pede, então peça o que você quer. Mostra o que está dentro desse propósito. Vamos orar, apresentar a Deus e Ele vai nos ouvir em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, meu Pai, nessa madrugada, meu Pai, felizes, gratos, sedentos, famintos, meu Pai, nós estamos motivados, Senhor, e apresentamos, meu Pai, as nossas razões, a nossa oração, os nossos propósitos. Meu Pai, o maior propósito da nossa vida, meu Deus, que seja te adorar, que seja de engrandecer, meu Pai, o Senhor, acima de todo nome, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, a cada dia mais, descer e inundar as nossas vidas e que possamos inundar, meu Pai, a todos, a nossa casa, a família, trabalho, meu Pai, que todos sejam guiados, conduzidos, motivados, levantados, elevados, sustentados, abençoados, curados, meu Pai, através de nós, meu Deus, que nós sejamos esse instrumento poderoso, meu Pai, aquele instrumento, meu Deus, que cria, Senhor, caminhos, que sim, meu Pai, que fere, meu Pai,
Pai, que liberta, que levanta, meu Pai. Eu apresento, meu Pai, o pedido de cada um, o propósito de cada um, Senhor, que está sendo nesse momento, meu Pai, apresentado ao Senhor. Eu oro, meu Pai, e determino, e profetizo e declaro, meu Pai, e peço para o Senhor, meu Pai, a concretização, a materialização, as respostas. Restaura, meu Pai, essa família. Restaura, meu Pai, esse trabalho. Restaura esta saúde, meu Deus. Eu abençoo a tua vida. Abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés. Eu abençoo o seu falar, o seu pensar. Que você seja uma pessoa cada vez mais focada, determinada. Meu Deus, que nós possamos, meu Pai, não cair nas distrações, meu Pai, que nós possamos, meu Pai, entender que controle, meu Pai, só o Senhor tem, meu Deus, só o Senhor pode fazer, que possamos, meu Pai, entregar a nossa vida, meu Deus, em Tuas mãos, e que o Senhor possa, meu Pai, nos livrar, meu Pai, nos zelar, proteger, meu Pai, dê, Senhor, da nossa mente, aos nossos corações, Senhor, oh, meu Deus, estamos nessa madrugada, porque cremos no Teu poder. Meu Pai, não esqueça de nós, não esqueça do Teu povo. Não, meu Pai, se estamos aqui, meu Pai, a balança tem que pesar mais para esse lado, a balança daquele que dá mais, a balança daquele que sacrifica mais, a balança que não brinca de ser cristão, não brinca de ser evangélico, não brinca, meu Pai, de querer tomar um negocinho ali, meu Pai, de fazer um negocinho ali, e quer parecer mais com o mundo, meu Pai. Nós não queremos se parecer com o mundo nunca trouxe nada, o mundo só mata, rouba e destrói, Senhor, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, meu Deus, e nós estamos aqui buscando essa vida, meu Pai, uma vida com Cristo, um caminhar com Cristo, sim, meu Pai, uma cura espiritual, meu Deus, que somente Jesus Cristo pode dar, meu Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, meu Pai, oh, meu Deus, que nós possamos se levantar, meu Pai, como grandes homens e mulheres poderosos, vivos, famintos, meu Pai, pelo Senhor, meu Deus. Eu abençoo a tua vida, eu consagro a obra das tuas mãos e tudo que você fizer, e este propósito, meu Deus, eu determino, meu Pai, que ele, meu Pai, se o Senhor permitir, meu Deus, se o Senhor permitir, meu Deus, se o Senhor permitir que ele seja totalmente entregue, meu Pai, tudo que está nele que seja restaurado, e que essa pessoa, meu Pai, viva, meu Deus, o melhor tempo da vida, os maiores testemunhos, meu Deus, meu Pai, até hoje do Ministério Mudança de Vida sairá, meu Pai, deste propósito, meu Deus, eu creio nisso, meu Pai, isso, meu Pai, vai acontecer, meu Pai, e que comece a se materializar, meu Pai, já nessa quinta-feira, que teu povo, meu Pai, saia daqui, Senhor, já coloque a cabeça no travesseiro quando for dormir, e vai ter, meu Pai, a total certeza que de manhã, meu Pai, já vai acordar com boas novas, meu Pai, com entrega, Senhor, com resultados, com respostas, meu Pai, diagnósticos médicos caindo, processos judiciais, meu Pai, juiz perdendo o sono, meu Pai, juiz perdendo o sono e dando causa ganha para o justo, meu Deus, meu Pai, eu creio, meu Pai, que aqueles que estão nessa madrugada, meu Deus, meu Pai, viverão, meu Pai, meu Deus, e viverão, Senhor, um encurtamento de processos serão mais rápidos aqui, Senhor, meu Pai, entregas serão muito mais rápidas, meu Pai, bênção sairá muito mais rápida nessa madrugada, porque o Senhor, meu Pai, faz de nós um povo que encontra o Senhor mais vezes, e um encontro contigo, meu Pai, é resultado de bênção, é resultado, meu Pai, de testemunho e boas novas, meu Pai, eu agradeço, meu Pai, ao Senhor, agradeço, meu Pai, por mais um dia, por mais uma madrugada, que o Senhor possa nos sustentar, que o Senhor possa, meu Pai, nos abençoar, meu Pai, que seja, Senhor, um grande dia, uma grande semana, meu Pai, que grandes testemunhos saiam, meu Pai, meu Deus, não somente desse propósito, meu Pai, mas sim do Ministério Mudança de Vida, meu Deus, de todos aqueles, meu Pai, que estão na transmissão, todos aqueles que estão em outra cidade, estado, até mesmo países, meu Pai, pessoas que moram em outros países estão aqui acompanhando essa madrugada, eu abençoo a vida, meu Pai, de todos que estão na transmissão, que você viva, que você toque, que você testemunhe,
testemunhe. Você pode estar do outro lado do mundo, mas o Espírito Santo está com você, te validando, abrindo portas na tua casa. Você viverá também o melhor tempo da tua vida. Eu agradeço, meu Pai, ao Senhor, meu Pai, e peço que o Senhor continue falando, nos abençoando, nos ajudando, meu Pai, elevando padrões, meu Pai, eleve os nossos padrões, não nos deixe distrair, meu Pai, que coroa, meu Pai, nenhuma seja colocada nem perto de nós, meu Deus, meu Pai, se não é, meu Pai, se não é, meu Deus, do Senhor, se não foi o Senhor que deu, meu Pai, que arranque das nossas vidas, meu Pai, qualquer coisa, meu Pai, nos tire pelos cabelos, meu Pai, mas não nos deixe, meu Pai, viver uma vida que desagrade ao Senhor. Isso não, meu Pai. Isso sim, meu Pai, seria uma grande derrota para a nossa vida. Sim, meu Pai, nós não queremos ser escândalo, Senhor. Nós queremos dar honra ao Senhor, meu Deus. E eu tenho certeza, meu Deus, que aquele que entender, aquele que se, meu Pai, se rasgar, se quebrantar, meu Pai, o Senhor sim, meu Pai, estará pegando, elevando, sustentando, meu Pai, e transformando, meu Pai, os pequenos em grandes, os pequenos fiel. Eu quero ser esse pequeno fiel, meu Deus. O Senhor está fazendo, meu Deus, eu acredito, eu tomo posse, eu abençoo a sua vida, abençoa a tua família, abençoa a tua quinta-feira, a tua sexta-feira, meu Deus, e que o Senhor possa continuar falando, meu Pai, não somente, meu Deus, nesta madrugada, meu Pai, mas todos os dias desse propósito. Muito obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém.